E agora me ouvem? Estão me ouvindo? Boa tarde, Agora pessoal. sim, Edu. Boa Tá tarde. joia. Boa Boa tarde a tarde. todos. Friozinho na barriga, né? Boa Tá tarde. começando a Perinity Week. Ao longo dessa semana, nós vamos ter 9 painéis, com a participação de cerca de 40 profissionais aí do mercado de GRC. E hoje, para esse primeiro evento no setor de saúde, nós trazemos aqui 3 craques desse mercado, não é? E com muito prazer aí nós já vamos partir para as apresentações da Cíntia Marinovic, da Braem, do Leonardo Fernandes, da Unimed, né, Unimed Natal, e Vitor Patriota também da Unimed, né? Todos os 3 aqui são ou já foram, né? São atualmente ou já foram Unimed, tem aí operadora de saúde correndo na veia, enfim, e são especialistas nesse mercado de riscos e controles, não é? Então, durante essa próxima hora, a gente vai bater papo sobre esse mercado de importante relevância, que tem legislação específica para cumprimentos de uma série de questões aí, que precisa do apoio de especialistas em gestão de riscos, controles internos, compliance, auditoria e assim por diante. Então, nós estamos aqui com as pessoas certas, não é? Eu quero aproveitar aqui, rapidamente, só para fazer um comentário com vocês a respeito de uma enquete nossa, uma enquete que está no ar, e essa enquete, todos os presentes poderão participar, poderão responder, e ao término do evento, nós vamos falar ali qual é o resultado, tá? E essa enquete aqui, ela é o seguinte, olha só, pessoal, sabemos que a RN 518 da ANS tem um prazo estabelecido para a sua implementação nas operadoras de saúde. Como você classifica o nível de atendimento a essa resolução na sua operadora? Então, fique tranquilo, você não precisa se identificar, você não precisa falar, nós não vamos falar quem votou o quê, mas as 3 opções não está implementada, está parcialmente implementada, ou está totalmente implementada. Só precisa falar para o nosso administrador aqui que as 2 últimas opções estão iguais. Não está implementada, está parcialmente implementada, precisa mudar essa terceira opção aqui para está totalmente implementada, porque aqui ela está repetindo, não sei se todos estão tendo a mesma visão que eu aqui, ela está repetindo a resposta 2 vezes, tá ok? Bom, vamos lá. E eu vou começar aqui, ladies first, né? Sempre. Então, primeiro a Cíntia Marinovic. Eu já conheço a Cíntia desde a Unimed Fesp. Estivemos aí há cerca de um mês atrás no evento na Expo Compliance, onde ela também era uma expositora do evento, a Perinity também. E ela é aí, eu acho que sócia, diretora da Abraim Consultoria. Cíntia, boa tarde. Fica à vontade. Boa tarde, Edu, Léo, Vitor. É um prazer estar com vocês de novo em mais uma Compliance Week. Aí sempre sucesso esses eventos da Perinity, né? Bom, para quem não me conhece, sou a Cíntia Marinovic, sou formada em administração com alguns cursos específicos aí na área de GRC. E tive aí, ao longo da minha carreira, em torno de 18 anos no segmento financeiro, e a grande alegria e oportunidade de poder atuar, né, no segmento de saúde suplementar. Fico muito feliz, vi alguns conhecidos aqui no chat, de algumas Unimeds, inclusive as Unimeds por onde eu passei. Queria agradecer também ao público que está conosco. Obrigada, Edu, mais uma vez pelo convite. A gente que agradece a sua participação mais uma vez. Leonardo Fernandes, Léo, a gente também já conhece o Léo desde a Unimed Belém, hoje ele está lá na Unimed Natal, e vamos lá, Léo, pode falar, por gentileza, amigo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Edu, boa tarde, Cíntia, boa tarde, Victor, boa tarde vocês que nos acompanham nessa oportunidade. Primeiramente, aí, obrigado a Perinity, né, pelo convite, pela lembrança, para a gente poder contribuir um pouquinho. Para quem não me conhece, sou administrador de formação, contador também, fiz algumas especializações aí nas áreas afins, administrativas, financeiras e de GRC. Trabalhei muitos anos na indústria, né, no Grupo Votorantim, na Companhia Brasileira de Alumínio,
e na BRF, na Brasil Foods. Estou na saúde suplementar aí já há alguns anos, estou na minha 4ª Unimed, né? Hoje sou superintendente administrativo financeiro aqui da Unimed Natal, e sempre trabalhando também com o GRC, né? Ainda na indústria, vivendo um pouquinho o mundo SOX, e aqui na saúde suplementar, grata surpresa aí da RN 443, que agora é a 518, né? Que chegou na hora certa. Perfeito, maravilha, maravilha. E agora vamos falar com ele aqui, que é patriota, é o Vitor Patriota, né? Nosso colega da Unimed lá na Paraíba. Vitor, a bola está com você, boa tarde, muito prazer ter você aqui com a gente. Eduardo. Obrigado aí pelo convite em seu nome, em nome da Perenite. É um prazer estar com a Cíntia e Leonardo aqui, né? São duas pessoas aí que a Cíntia já acompanha há mais tempo, Leonardo recentemente, mas que é um prazer dividir essa tela com eles hoje. Sou advogado, né? Sou especialista em compliance e privacidade e proteção de dados. Meu foco sempre foi saúde. Eu sou cria Unimed, né? Iniciei minhas atividades como profissional na Unimed, tenho história de estagiário, e aí tenho 4 anos já. E são poucos, mas para mim fazem muito tempo já, foram muitas coisas que eu pude aprender do próprio sistema. Atualmente tenho consultoria independente também na área de saúde, na parte de privacidade e proteção de dados, e também tenho um curso da Lei Geral de Proteção de Dados para iniciantes, principalmente para advogados e bacharéis e estudantes de direito. E é isso, a gente vê muito falar sobre riscos, sobre controles, sobre GRC, mas ao mesmo tempo a gente tem muita dúvida de como aplicar. Sei que tem muita gente que tem muita dúvida de aplicar, e acho que a atuação que a gente vai ter hoje aqui, que a Perenite está tendo a iniciativa, é justamente aí de sanar essas dúvidas. Perfeito. E é verdade, olha só, apesar, né, de ser uma regulação que já vem sendo tratada há algum tempo, como o Léo mencionou, a RN 443 mudou para a RN 518, a RN 452 mudou para 507. Mas então eu vou começar aqui a minha primeira provocação ou forma de fomentar esse bate-papo vai ser o seguinte, né? Eu vou perguntar para a Cíntia. Primeiro, Cíntia, fala para a gente o que significa o PPA da RN 518, né? Se todas as operadoras têm que obrigatoriamente fazer, sim ou não. Começa falando a respeito disso, que daí a gente dá vazão nos demais temas relacionados a isso, por gentileza. Com certeza, Edu, vamos lá. Bom, como eu comentei, eu acabei tendo a grata surpresa de mudar para o segmento de saúde suplementar desde 2019, e não atuo mais dentro das Unimedes, né, como profissional, mas hoje do outro lado da cadeira tenho também a grata oportunidade de estar em algumas Unimedes ajudando e apoiando, inclusive, na questão do PPA, né. E aí, primeiramente, respondendo sua pergunta, né, se todas as operadoras são obrigadas a implementar o PPA, né, que é o relatório aí de procedimentos previamente acordados. Basicamente, a dúvida que todos têm, né, é se realmente todas as operadoras, né, são obrigadas a implementar esse processo de governança, riscos e controles internos. Então, como melhor prática, claro que minha resposta como profissional aí do setor é sempre dizer que sim, né? Mas via ANS aí, não. Então, as operadoras de pequeno porte, aí as autogestões, né? Ali onde tem o recurso humano ali como o dono, né? Do plano de saúde, elas, né? É opcional, né? Eles optarem ou não pelo PPA, que é esse envio do relatório ANS. Porém, a gente sabe muito bem que tem algumas operadoras de pequeno porte que já têm se antecipado, se adiantado aí, né? E está, sim, né, a passos largos, inclusive, implantando essa estrutura. E quando a gente fala de estrutura, não quer dizer que é uma área ali, né? Como o pessoal brinca, é um parque de governança ali, um parque tecnológico, inovação. Não, na verdade, às vezes eu tenho um profissional
acaba acumulando função, né? Claro que não conflitante com essa parte aí de gestão de riscos, mas esse profissional acaba adquirindo ali algumas atividades, implantando algumas atividades ali de GRC, tá? Com isso, o que acontece? Ele opta, assim como aconteceu, né, com uma das Unimedes por onde eu passei, onde ele optou sim, né, por fazer o PPA ali do ano até onde era opcional. De qualquer forma, para aquelas operadoras de pequeno e administradoras de benefícios, mais essa de autogestão, vale lembrar que, por enquanto, não é obrigatório, né? Mas é bom a gente preparar nossa casa ali, estruturar todos os nossos processos voltados para essa estrutura, porque já, né, vem novidades aí pela ANS. Por conta de tudo que a gente tem acompanhado no mercado, né? Inclusive as lives que a própria ANS tem feito em relação ao tema, tá? Já aí abrindo uma nova consulta pública, né? Voltado aí para essas práticas, mas falando um pouquinho, né, daquelas operadoras que realmente são obrigadas, né, a enviar o PPA e esse relatório de procedimentos previamente acordados, para esse ano ficou opcional, né? Quem já estava meio que preparado, queria ali dar uma aquecida, uma praticada de que realmente estava atendendo ali na completude que a ANS esperava, enviou, né? Mas pensando para 2023 aí já não há, né, no primeiro trimestre um opcional. Aquelas operadoras que são obrigadas, elas têm que enviar sim. A gente vê um corre-corre aí de mercado, principalmente a gente, né, do que estamos ali do lado, né, atendendo bastante clientes voltados para consultoria e auditoria, a gente vê esse corre-corre aí, a preocupação, né, de cumprir o que a ANS está pedindo. Porém, eu sempre gosto de alertar, assim como meus colegas e concorrentes aí bem próximos, que não adianta, né, eu contratar a auditoria para fazer o meu relatório ali do PPA se eu não tenho minimamente alguns processos, né, alguns controles implantados. Lembrando também que, às vezes, a operadora confunde que sempre teve o PPA, porque via DIOPS, né, ali nas práticas contábeis, e o Léo consegue me ajudar, inclusive, nisso, que ele é contador, já existia um PPA que era enviado, né? Porém, esse PPA que vem da 518 vem com outro olhar, né, vem com olhar aí de GRC, a avaliação, claro, será feita com base nos controles que foram implementados, que a ANS exigiu a partir lá, né, igual você comentou, da RN 443, que foi se transformando. Então, uma coisa que a gente precisa se atentar bastante poxa, eu vou contratar a auditoria independente, mas o que eu preciso apresentar para o auditor são os meus processos ali, né, de controles, de governança, de gestão de riscos, e eu tenho isso para apresentar? Né? Porque senão o que vai escrito no relatório é que, né, além de precisar de melhorias, eu não tenho, né, a estrutura necessária aí para ser avaliado por essa auditoria. Então, né, respondendo suas duas perguntas, o PPA, né, o conceito do PPA e, além disso, quem é obrigado ou não, tá? E aí eu deixo aqui com o Léo me ajudando aí, que ele é contador, trazendo aí as vertentes aí com olhar de contabilidade também voltado para o PPA, né, que o pessoal vem confundindo, né, com o da 518. Léo, não preciso nem perguntar, é a sequência do que a Cíntia falou. Diga lá, e aproveita e nos fale o seguinte, qual que é o nível de dificuldade de uma operadora que até então não tinha nenhum tipo de trabalho na parte de governança, de gestão de risco, pegando até o que a Cíntia falou, uma operadora que, por exemplo, não tinha processos mapeados. Qual que é o nível de dificuldade, qual que é a extensão do trabalho até ela estar em condições de fazer o envio do PPA para o órgão regulador, para a ANS? Então, Eduardo, nós temos muitas operadoras no mercado, muitas ainda de pequeno porte. Então, acho que a primeira dificuldade aí é o custo, né? O custo-benefício de se ter uma estrutura mínima para atender o GRC, né? É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que é muito difícil fazer o GRC, principalmente riscos e controles internos, sem uma ferramenta, né, sem um software de apoio para fazer o trabalho. Mesmo uma operadora aí de pequeno porte, a gente vai ter no mínimo aí 50 riscos, né, 50 controles internos, né, pensando aí no mínimo do mínimo, né, e se eu for fazer teste de controle,
eu ainda vou ter muito trabalho. Então, a estrutura de headcount e a estrutura tecnológica é um dificultador hoje para operadoras de pequeno porte, além do próprio custo desse auditor independente que vai vir auditar a norma, que não pode ser o mesmo auditor independente aí que já audita as demonstrações contábeis, que vai fazer o PPA. Esse PPA, como a Cíntia comentou, ele é específico, a gente vai ter que demonstrar evidências, né, assim como quando a gente faz um trabalho de execução de um controle interno, né, a pessoa tem que postar ali as suas evidências, no mesmo sentido, né, eu tenho que postar as evidências dos meus controles ali, dos meus papéis de trabalho, e também, muitas vezes, principalmente em operadoras pequenas, a própria falta de compreensão da importância desse trabalho. Porque hoje, numa operadora de grande porte, por exemplo, quando nós comparamos aí a margem de solvência, né, da RN 209 de 2009 versus o capital baseado em riscos, a gente tem uma diferença muito grande de ganho, né? Então, a operadora de grande porte aí está na casa de 70 milhões, 80 milhões, né, a redução de necessidade de capital. E mesmo em operadoras de pequeno porte, a gente já viu aí o benefício entre 5 e 10 milhões, que é bem representativo. Então, a falta de compreensão, às vezes, até da alta administração de algumas operadoras em relação a esse trabalho também é um dificultador, né? A gente tem que ter uma estrutura mínima, né? E a principal maneira de justificar essa estrutura é o ganho que nós temos na redução do capital regulatório. Então, diferentemente da empresa industrial, onde a gente implanta riscos e controles internos, porque o dono, o acionista ou o mercado, né, se eu for capital aberto, exige, nas operadoras eu tenho um ganho, que é a redução do capital regulatório. Então, isso é a questão da dificuldade de compreensão também hoje ainda da alta administração, e o atuário é um profissional ímpar aí nesse aspecto para poder demonstrar esse possível ganho também para os administradores aí das operadoras. Perfeito, perfeito. E olha só, o atuário, então, é o profissional que tem ali a incumbência de traduzir os ganhos para os executivos, aquilo que nem sempre é um tema, um assunto tão palatável. E o Vitor é advogado por formação e tem uma carreira curta, porém meteórica aí no sentido de sucesso, é um jovem promissor. Então, Vitor, como é que um profissional do ramo de advocacia, enfim, um profissional do ramo de direito, pode contribuir, como você faz nas empresas onde você atua, na própria Unimed, com a implementação, e aí eu vou colocar não só mais a 518, porque 518 é um tema que a gente sabe que tem um prazo, vai até 31 de dezembro deste ano, como uma data, como uma obrigatoriedade. A gente pode falar também, se vocês quiserem agora, da 507, que é a circular aí que já está tratando de certificação, de acreditação, né? Que é a evolução da 452, da antiga 452. Como é que um profissional como você colabora dentro de uma operadora de saúde? Perfeito. Um ponto que o Leonardo trouxe, que é crucial, é a gente ter o apoio da alta gestão, né? Não tem como a gente implementar se a gente não tiver o apoio deles. Tanto para o investimento na parte tecnológica, de ferramentas que vão auxiliar aí na condução do processo, como também do processo de culturação de todo mundo da empresa para entender. Porque o nosso papel, então, nesse sentido, além de implementar, é fazer com que eles entendam o que é que a gestão de risco vai trazer de benefício, tanto na parte de ganho de capital, tanto na parte de imagem, né? A gente vai ter uma imagem melhor ali da operadora de saúde. Atualmente, a gente tem no mercado vários operadores de saúde e que, por muitas vezes, alguma falha ali de atendimento já é colocada na rede social, aquilo ali, isso é um risco que a gente deve mensurar, porque isso gera uma repercussão negativa. Hoje a gente posta uma coisa, ela se espalha, então isso tem que estar tudo mensurado. Então a gente tem que ter um trabalho aí da alta gestão, né, com todas as partes que fazem ali, todas as áreas que fazem parte aí da operadora, para que eles trabalhem juntos e melhor, além deles entregarem as evidências que a gente precisa
para enviar o PPA, para complementar qualquer documento, é que eles entendam o que é gestão de risco, né? Não é só a área de GRC que precisa entender sobre gestão de risco. Lógico que eles devem ter os profissionais técnicos que vão executar, mas a cooperativa, de modo geral, a operadora de saúde, de modo geral, ela precisa ter todo mundo entendendo ali o que é gestão de risco, qual é o meu processo que pode gerar um risco para a operadora, o que é que eu posso fazer para mitigar esse risco, para reduzir ou para deixar ele inexistente, para que aí eu consiga ter realmente um trabalho de cultura, né, na qual tudo que a gente for fazer daqui para frente, a gente vai ver um possível risco, vai ver uma forma de mensurar aquilo ali, para que aí a gente consiga reduzir e ganhar um benefício com isso. Não só pensar também na ANS, estou fazendo isso, como quando a gente fala também na parte de compliance, de privacidade e proteção de dados, não estou fazendo isso só para complementar ou só para cumprir uma legislação, né? Mas eu estou fazendo isso para ter aí uma gestão sobre o negócio e trazer benefícios para o meu negócio. Tem que ter esse amadurecimento. Perfeito. E até fazendo o link com o que o Vitor falou, né? É super importante a gente pensar, porque primeiro a gente iniciou falando do PPA, né? Que a auditoria independente vai lá, avalia os controles ali, como é que estão os controles voltados para 518 que a ANS solicitou, né? Mas a gente tem a dúvida que sempre paira, né? Aí em algumas operadoras, e eu lembro que na minha época de institucional também, lá no Unimed do Brasil, o pessoal perguntava, poxa vida, o que eu faço agora? Porque eu preciso contratar, né? Além da questão do auditor interno, eu preciso ter o outro profissional aqui voltado para a interna, né? Então, muitas das vezes, e até tanto na FESP como lá pela Brasil, houve uma consulta na ANS, né? Exatamente questionando, poxa, e agora? Porque ficou super interpretativo. Todo mundo achou que, né, Léo? Todo mundo tinha que ser contador para ser auditor interno. E às vezes eu brinco também nas minhas redes sociais, faço uns vídeos e falo, poxa, para você ser auditor, né? Claro que não de demonstrações financeiras, mas voltado para uma auditoria de controles, você não é obrigada, né, a ser formado em ciências contábeis. Poxa, você pode ser um auditor de tecnologia, está super em alta e a gente vê quantas vagas tem abertas, né? Escasso esse profissional aí voltado para a tecnologia, para fazer uma auditoria, né? Eu mesmo sou administradora, né? Então, assim, independe, né? A questão de formação, desde, claro, que você se empenhe, né? Tem grandes institutos aí de auditoria, com cursos maravilhosos te ensinando a como fazer a auditoria. Outro dia também eu estava brincando com uma operadora, eles falaram, poxa, Cíntia, eu preciso fazer aqui uma auditoria de tecnologia, mas assim, eu não tenho profissional, né, que saiba avaliar ali quais são, né, os critérios, os requisitos mínimos que eu preciso ter para uma boa governança de TI, por exemplo. Eu só quero avaliar a área de TI, a parte de segurança da informação. Será que se eu fizer, né, alguém aqui dentro, desenvolver essa pessoa, dar um curso para ela já fica apta a fazer auditoria? Aí depende exatamente do que o Léo conversou agora, né? Poxa, o quanto eu quero investir, né, para ter realmente aquela prática adequada, aquela prática confiável dentro da operadora. Poxa vida, eu tenho segurança que se meu profissional ele faz um curso, por exemplo, né? A gente estava brincando com a ISO 27001 voltado para a segurança da informação. Poxa, se eu tenho um curso, né, voltado para a ISO 27001, eu estou apto a fazer a auditoria de tecnologia? Então, assim, vai depender da estratégia da operadora, o quanto, né, que os administradores ali, os líderes, os dirigentes têm de confiança, né, e não apenas para deixar o relatório pronto ali para a ANS, porque às vezes também o teste, né, por falta de prática, fica inefetivo. Poxa, ele vai fazer um teste na área de tecnologia, ele sabe o que pedir? Não é um cara crachá, que eu pego uma política, né, que está escrito e verifico se ele está aplicando o processo só. Tem várias discussões técnicas que precisam acontecer e talvez não é nem culpa desse profissional, ele está se esforçando, mas não é o métier dele, né? Nem de formação, nem de escolaridade voltada ali para dentro da operadora que ele estava atuando, e tem essa vertente também, né? Aí, quando o Vitor comenta da questão de LGPD, eu brincava com o pessoal que a LGPD dentro de auditoria é só mais uma legislação que a gente precisa verificar dentro das áreas, né? A gente já tinha muitas outras, então, quando eu estou fazendo a auditoria, eu não vou fazer a auditoria de LGPD, não, né? Eu incluo a LGPD dentro dos processos que eu estou auditando. Mas, claro, é uma prática, né, de cada auditor, de cada gestor fazer isso. Então, por isso que eu queria fazer esse link
link com o Vitor, exatamente por causa da LGPD. Poxa vida, o quanto eu estou aderente, né? Estou ali confortável de fazer uma auditoria, inclusive englobando a parte de LGPD, e o quanto que eu estou confiante, seguro, eu, né, como administrador lá, dedicado e responsável dentro da operadora, de que aquele profissional ele realmente está capacitado para fazer a auditoria, né? O que eu estou entregando para a ANS, eu corro o risco de no futuro, e a gente sabe que a 507 ela é opcional, né? Mas eu corro risco no futuro de ter uma fiscalização ali dedicada para a própria 518 ou uma outra auditoria externa que também olhe não só as demonstrações financeiras, mas volte ali o seu olhar, dependendo da maturidade, como o Léo comentou da operadora, também para as práticas de GRC. Poxa, então eu tenho segurança de ceder esse relatório de um profissional que ainda não tem tanta experiência, né? Por exemplo, na área de tecnologia para um fiscalizador. Então é muito bacana fazer essa convergência também das leis e do perfil do auditor, para a gente, né, pensar um pouquinho sobre isso. E às vezes é um murro que a gente dá lá, não digo em ponta de faca, porque é questão de até maturidade do setor, né? Então, poxa, em 2019 que a Inés foi mais incisiva voltado para a GRC, voltado para a auditoria interna. Poxa, quantos anos o sistema bancário não levou para atingir essa maturidade, para hoje, né, estar no DNA ali do segmento, ter todo esse tipo de atividade. Então, não é que está certo ou errado, a gente fica às vezes ansioso, né, a gente que é profissional aí do setor, da área de GRC de auditoria, mas não é, leva tempo, né, para todo mundo se adequar. Exato. Você sabe que uma coisa que nós temos visto relacionado a isso, a Perint tem conversado com muitas Unimedes, com muitas operadoras, santas casas, enfim, durante todo esse período aí, desde que foram lançadas essas RNs, né? Uma coisa que eu, particularmente, percebi, e as pessoas que atuam comigo, né, o Roberto, o Burba, a Ticiana, é o seguinte, né, o Gabriel Aguetoni agora, quando a gente vai falar de auditoria nas operadoras, eles remetem para a área de qualidade, porque as operadoras, normalmente, elas têm ISO 9001, né? Então, eles falam, a auditoria aqui é a área de qualidade, né? Muitas vezes nem chamam de auditoria interna, mas chamam de qualidade. Quando a gente vai falar a respeito do processo da nossa solução, que atende às regras do IPPF, aí eles já comentam, na grande maioria, falam, isso que você está falando é com a qualidade, né? Então, a gente percebe que uma parte puxa a outra. Você vê, de uma auditoria que era voltada 100% para atender os aspectos de certificação de qualidade, de uma ISO 9001, vai começar a atender também outras áreas, né? E esse comentário da Cíntia de que sobre a obrigatoriedade de ser um contador, né, para ser auditor, não mesmo, né? Tá certo, porque a menos que seja uma auditoria das DFs, das demonstrações financeiras, não tem a obrigatoriedade. Eu mesmo posso falar que sou auditor de trabalhar há muitos anos no Bradesco, por exemplo, né? Lá no Bradesco isso se chama inspetoria, não é? E a maioria dos auditores que eu conheci, que eu conheço, não são auditores, não são contadores de formação. Muitos são também, não é? Mas muitos, então, estão voltados mais para as auditorias dos processos, né? Auditoria de boas práticas. Mas aí, o Vitor tocou num assunto também que chamou bastante atenção no seguinte, no aspecto da cultura. Ele falou do processo de aculturamento. Esse, né, como um desafio muito grande. Então, uma das provocações que eu tinha aqui para vocês, e aí eu vou passar essa bola agora para o Léo, e aí a gente já dá uma rodada nesse assunto, a gente já sabe que o processo cultural é um problema. E aí, né, gente, cá entre nós, não só nas operadoras de saúde, em vários segmentos diferentes, você transmitir a necessidade da cultura de controle, explicar o que é compliance, a importância de ter controles, né, e mostrar isso através de indicadores. Mas eu queria que vocês falassem quais são as barreiras mais difíceis, as barreiras mais fortes existentes, para que você possa, por exemplo, implementar uma 518, né? E também para implementar a 507, que daí vai tratar de auditoria, vai tratar de compliance, vai tratar de continuidade de negócio. Quais são as barreiras que as operadoras de saúde
via de regra, tem encontrado. Vamos lá, Léo, você primeiro, por favor. Oi, você está no mute. Perdão. Opa. Então, isso remete principalmente à questão de investimentos. Eu tenho observado isso também em operadoras odontológicas, né, que geralmente não tem uma margem tão grande e que também estão obrigadas aí na RN 518. O principal ponto é o entendimento de prática mínima e prática avançada, né? Se você implanta RN 507, RN 507 é praticamente as práticas avançadas da RN 518, e com um nível maior de detalhes em alguns itens, como, por exemplo, o plano de continuidade do negócio, que já traz ali bem mais explícito, né, o que precisa ser feito. E a dificuldade em relação a riscos e controles internos é o investimento mesmo em pessoas e sistemas e a própria estrutura organizacional. Então, já vi a área de riscos e controles internos na qualidade, já vi no jurídico, já vi na controladoria, já vi em ilhas, né, acaba ficando em ilhas, às vezes, dentro das operadoras. Esse é um outro ponto dificultador. Mas, quando a gente fala de governança, é um pouquinho mais complicado, né? As operadoras, principalmente as cooperativas médicas, né, ainda existe uma distância muito grande em relação às demais empresas de mercado. Então, quando você pega a Pvida, a Mil e as demais, já tem ali certificação SOX, são de capital aberto, e pela própria SOX já tem todo um arcabouço, né, documental e de estrutura que tem que ser disponibilizado para atender SOX aí, principalmente lá a seção 404. E nas cooperativas médicas isso ainda não é uma realidade, né? Não tem nenhuma cooperativa médica hoje com SOX no momento. E quando a gente olha o aspecto de governança, a gente tem essa dificuldade. Então, até pelas cooperativas médicas serem independentes societariamente falando, né, terem a sua independência, você tem algumas com nível de governança já mais evoluído, mais avançado, você tem outras ainda começando, e o tema GRC é um tema novo. Então, até a gente conseguir explicar, né, por que vai implantar, para que serve, qual que é o resultado, a gente tem certa dificuldade. E eu sou favorável sempre de implantar riscos e controles internos com a execução dos testes de controle. Eu acho que, para mim, uma área de risco sem execução de controle interno e sem teste de controle, ela é só para inglês ver. Ela não serve para muita coisa ali, eu só mapear e classificar risco, gerei ali um planinho de ação e ficou por isso mesmo. Perfeito, Eu concordo, realmente Léo. tenho que ter o controle implementado, periodicidade do controle, todas as evidências documentadas, fazer um teste de controle com seriedade e depois levar esse reporte aí para a alta administração. Então, eu já tive como experiência os primeiros reportes que a gente faz do trabalho de mapeamento de risco de alguma área para a alta administração, realmente chama a atenção deles, principalmente no nosso caso, que são cooperativas médicas, e o médico ele é muito hábil em captar ali o todo, né, de ter uma visão holística da coisa, ele já percebe o quanto isso é benéfico, né, para a operadora. Então, a gente ainda tem essa dificuldade que eu acho que está ligado muito mais à cultura, Eduardo. Culturalmente, esse é um tema novo dentro das operadoras, e é a primeira barreira aí a ser quebrada, né? A partir do momento que essa barreira é quebrada, até a própria RN 507 pede lá para implantar o programa, né, de disseminação da cultura do risco, né? Eu falo que isso vale para o compliance também, né? Disseminação da cultura de compliance, que ainda não é tão difundida nas operadoras. Então, esse é o desafio. Primeiro, os recursos, né? Segundo, a cultura, e depois a própria profissionalização mesmo do GRC dentro das operadoras.
E uma coisa que a gente brinca bastante, né, Léo? Agora não, tanto que a gente não está tão próximo como antes, né? É a questão de orçamento dedicado, né, para nossa área, para nossa estrutura. Então, poxa, ali talvez no primeiro ano, como ainda não tinha histórico, né? Como você mesmo disse, né? Os dirigentes ali, eles estão aprendendo também, o que precisa, o que não precisa. Então, a gente meio que aproveita esse primeiro ano, né, para levantar a área, estruturar, o quanto mais a gente conseguir automatizar, melhor. Mas, de certa forma, depois meio que a área entra nos eixos como as demais, né? Então, já não é tão incisiva a questão de talvez fazer um evento, né? Igual você comentava, vou fazer um aculturamento. Eu vou ter que fazer, né, com o que eu tenho já dentro de casa, ajustar com o pessoal ali de comunicação RH. Então, é uma coisa que, né, já vai ficar ali meio que no dia a dia natural ali da operadora, né? Então, tem esse olhar também, que às vezes o pessoal se frustra de trabalhar nessa área, que é isso, poxa, não tem orçamento para fazer. Poxa, eu também digo, né? No passado eu também não tinha nenhum orçamento, nem quando a área era nova lá no segmento bancário, e a gente tinha que se virar nos 30, né? Fazer diligência na mão, fazer aculturamento via e-mail, né? Fazer ali o passo a passo diário nas áreas, se aproximar um pouco mais, desenhar o processo, como o Léo comentou, às vezes, poxa, voltado para a área de qualidade, então o pessoal já tem na cabeça que existe uma auditoria, né? Que já acontecia. Mas não era auditoria da qualidade? Não, agora, peraí, uma parte da qualidade que é ali voltado para processo, mas também tem uma outra parte muito grande, né, que não se tinha antes, eu preciso incorporar. E aí me remete quando o Edu comentou na questão de, eles confundem muito com a questão da auditoria da qualidade, porque já era comum para quem é certificado ali, né, na ISO 9001, a questão da auditoria médica também, porque quando você vai tentar, né, fazer os trabalhos de GRC, principalmente a diligência de terceiro dentro, por exemplo, da gestão operacional ali do assistencial, ele já fala, aqui, eu tenho meu auditor médico aqui que está na área, né? Ele que faz esse trabalho aqui. Não, peraí, mas ele faz esse trabalho porque ele está te ajudando, né? Na prestação de contas aqui, né? Dos hospitais, nas lojas, XPTO, dependendo do processo. Então, assim, é muito difícil num primeiro momento, como o Léo comentou, e é uma novidade, né? Apesar de desde 2019, ainda tem um longo caminho, né? Longas décadas para a gente tentar culturar todo um sistema ali, né, de operadoras, que não só aquelas de grande porte, que a gente sabe de nomes, né, de planos de saúde ali bem conhecidos no mercado, mas também aquelas pequenas, afinal, a gente está vendo o surgimento de startups de plano de saúde também, né? Antigamente, a gente via a questão do seguro, né? Grandes seguradoras, poxa vida, olha, eu tenho o seguro da empresa XPTO, então, caramba, você tem um seguro ótimo. Depois começaram a surgir as startups também. Hoje você consegue fazer um seguro por horas, né? Do seu carro, por exemplo. E provavelmente essa toada aí de plano de saúde também venha nesse quesito. Só que a gente tem uma regulação ali bem forte por trás, que muitas das vezes não vai deixar acontecer algumas questões, né? Então é o que o Léo comentou, poxa, para pequeno é desafiador, né? Para autogestão, administradora de benefícios, mas é desafiador no sentido de que se eu já nasci, né, minimamente cumprindo aquelas regras de governança, não vou ter muitos problemas, né, talvez no futuro. E a gente sabe, né, que dependendo do tipo de empresa, o crescimento é muito rápido, né, no mercado. Então, assim, a demanda é muito alta e às vezes não dá tempo de estruturar os processos. E já as operadoras grandes de saúde é o contrário, poxa, tiveram tempo, mas não tinham o costume, né, como a gente comentou, não tinha uma regulação que obrigasse, agora tem. Então, talvez, ao longo do tempo, isso surja de forma natural, inclusive nas integrações de colaborador, né? Falando sobre o tema, na sua área também. Aqui, estou trabalhando com desapagar, né? Eu preciso ter um cuidado também no meu controle do dia a dia ali. Eu tenho uma outra pessoa que me ajuda a conferir o que eu estou inserindo de pagamento, por exemplo. Então, assim, tá no dia a dia já essa questão de controle. É que, às vezes, a pessoa não dava nome, né? Ela nem sabe que né? Exatamente. Ela nem sabe que ela está fazendo o controle, né? Isso. E a gente observa também, né, Cíntia, Eduardo, que em operadoras de saúde, o pessoal confunde um pouquinho, às vezes, a questão dos sistemas de GRC também, tá? Então, assim, o pessoal quer usar sistema de qualidade para fazer GRC, né? Então,
a SigQuali, QualiX, Interact, isso não é sistema de GRC. Aquilo é só um paliativo para cumprir ISO 9001-2015, né? Sistema de GRC é Perinity, Teammate, Team Audit, ACL, Regens, e aí o pessoal confunde um pouco isso e quer fazer todo o trabalho, inclusive de auditoria interna, dentro desse sistema de qualidade, e aí vira bagunça na maioria das vezes. Ô, Léo, eu concordo... Oi, só fazer um comentário rapidinho, Léo, já passo, Vitor, faço para você, porque inclusive quero fazer uma provocação para você. Léo, concordo com o que você falou na sua fala anterior, que você falou assim, ó, eu não concordo que só vá levantar o risco, avaliar o risco, adotar controle e nunca fazer teste de controle, né? Você só vai ter um risco inerente, nunca vai chegar no seu risco residual de fato, né? Então, você precisa fazer valer, você precisa justificar porque é que você tem uma estrutura de riscos e controles internos e para que ela tenha um trabalho lá de Gênesis Apocalipse. Você precisa tratar até o fim, não é verdade? Então, eu também acho extremamente importante o que você falou de ter teste de efetividade dos controles que foram implementados. E também o que a Cíntia falou também é muito real. Muitas pessoas vivem fazendo o controle, têm o controle no seu dia a dia e não sabem que aquilo é controle, né? Ela acha que é mais uma atividade ali, mas não sabe que aquilo é controle, né? Inclusive, tem até uma pergunta aqui, depois o Léo responde, que é da Brenda, Kathleen Teixeira, né? Falando, os testes de controle devem ser realizados pela gestão de risco ou pela auditoria interna. Mas aí, enquanto não tem a resposta, eu quero fazer uma provocação para o Vitor. O Vitor vai falar. Fala, Vitor, o que você ia fazer, e eu já te faço a pergunta do Fernando Luiz Rizzi. Você acabou falando aí, era justamente sobre essa funcionalidade da área que o Léo falou, né? Porque quando a gente vai levar isso aí para o empresário, para o cooperado, seja médico ou afim, a gente tem que mostrar para ele em números ali claros que essa área vai trazer um benefício para a empresa ou para a cooperativa, né? Não é só para complementar uma legislação, enviar evidências, enfim, tem que realmente mostrar a efetividade da área, porque, infelizmente, como é esse processo de culturação, tanto para quem está na alta gestão, para quem está lá embaixo, a gente precisa, como a Cíntia falou, dizer por que eu preciso de pessoas, por que eu preciso de um sistema bom que me auxilie e faça as entregas necessárias, né? Então, aí tem que ter esse olhar de funcionalidade da área, não é só uma área para cumprir tabela, como a gente fala, realmente, tem que ter uma funcionalidade por trás. Perfeito. E aí, Vitor, continua por aí, porque é o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui que é para os nossos colegas jurídicos aqui, ó. As operadoras de saúde estão cada vez mais adequadas atualmente quanto às regulamentações da ANS quando trata-se de judicialização? E aí, entendeu? Quer que eu repita a pergunta? Não, entendi. Entendeu? Entendi. Então, não, acho que sim, acredito que sim. Essa pergunta acaba sendo um pouco difícil ter uma opinião formada sobre, né? Quando a gente tem aí algumas coisas acontecendo com rol taxativo, da operadora de plano de saúde, que deixa uma instabilidade para as operadoras de saúde, quando não tem uma determinação, e aí entra em outro ponto, que é o ponto do beneficiário, se realmente isso é ruim, se é bom para ele. Mas eu acredito que sim, aí eu vou passar depois para a Cíntia e Leonardo, mas eu vejo uma evolução de cumprimento e pensando sempre no beneficiário, como é que a gente pode beneficiar. Lógico que a gente sabe que qualquer empresa, a cooperativa ela não tem lucro, né? Mas tinha finalidade ali financeira, mas também tem uma preocupação com o beneficiário de oferecer um plano cada vez melhor. E como é que a gente mensura que esse plano está cada vez melhor, que a nossa atividade está cada vez melhor? É cumprir as certificações, é cumprir o que a ANS passa, é fazer o que ela determina como melhor conduta, ter um sistema de qualidade efetivo, ter um GRC ali que realmente mensure os riscos, tanto na parte da operação para o beneficiário, como também no benefício para a cooperativa, tem auditoria interna que vai rever ali os processos para ver se estão sendo executados de forma correta. Então, assim, respondendo a pergunta, eu vejo que sim, né, a gente tem a diminuição da judicialização, porque a gente se antecipa, né, as normas para que entregue ali realmente tudo alinhado com que o legislador, seja a ANS ou qualquer outro legislador, já que quando a gente fala nessa parte, a gente tem diversas outras normas que regulamentam e que necessitam aí de adequação. Então, eu acredito que sim, a judicialização acaba diminuindo. Perfeito, perfeito. E aí, o Léo fez um comentário que aqui a Gabriela Muniz fez uma observação. Veja só, Léo,
O Leonardo comentou que a empresa de auditoria para a PPA não pode ser a mesma que audita o balanço. Aí ela pergunta aqui, a RN cita essa restrição ou deixa alguma brecha aí quanto a isso? Então, eu vou até passar essa pergunta para a Cíntia, né, que é a nossa Polêmico, né, especialista aqui do Léo? canal. Boa, vamos lá, Cíntia. Na verdade, o que acontece? Tem algumas operadoras que estão aproveitando aquelas auditorias que já fazem, né, o trabalho da demonstração financeira e contratando para fazer o PPA, por exemplo, né? Não há problema nenhum, desde que seja, né, voltado o PPA lá para 58, seriam 2 relatórios aí, né? Pensando, né, e até voltando um pouquinho que a gente falou lá no começo, na questão da auditoria interna, lembra que a gente comentou, poxa, eu não sou obrigada a ter formação X ou Y desde que eu esteja na folha de pagamento, né? Então, assim, se eu for um auditor interno contratado como PJ, né, ou uma empresa terceira, aí cai toda aquela regra, né? Lembra que a gente comentou que até houve uma consulta na ANS, poxa, sim, né? Aí eu vou precisar ter ali, né, o meu CRC, eu vou precisar ter o meu registro na CVM, que automaticamente já exige que eu tenha o CNAE, de auditoria independente. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, você pode contratar, né, a auditoria que faz já o parecer da demonstração financeira para fazer seu PPA, por exemplo, né, desde que os relatórios estejam separados, os contratos são diferentes, inclusive, né, mas para a auditoria interna já não, né, tem as duas vertentes, ou eu sou da folha de pagamento, e aí realmente eu não tenho a obrigação de ser formada nisso ou naquilo, ou ter um registro Y ou X, e se for realmente contratada, aí não tem jeito, eu preciso ter os registros, tá? E até me remete aqui a pergunta da Brenda, né? Que o Edu comentou, eu falei, não, deixa eu ver se eu consigo responder isso aqui, né? Oficialmente, Brenda, porque a Brenda pergunta, né? Se os testes de controles devem ser realizados por gestão de risco ou pela auditoria interna. Oficialmente, para fins de você emitir um relatório, por exemplo, de controle interno, você precisa usar a auditoria, tá? Agora, existe um trabalho que ao longo dos anos eu fiz bastante, não deu tempo, né, de eu implementar na operadora, mas eu fiz bastante em bancos, você fazer como se fosse uma supervisão permanente via GRC, né, via área de risco, que é o quê? Você pegar ali, identificando, claro, em cima da sua matriz de risco qualitativa, se aqueles controles que eles estão realizando realmente vero, né? É real, tá acontecendo aquilo. E ele não está só me falando que tem ou não, exato. Monitoramento contínuo, né, Cíntia? Isso, aí eu já faço meio que uma prévia de auditoria para ajudar a auditoria. Afinal, né, eu sempre brinco que é uma engrenagem, a área de GRC e auditoria. Uma área vai alimentando a outra, assim como a qualidade, né? Eu sou super a favor, né, dessa convergência. Eu acho que quanto mais parceria a gente tiver interna, né, e claro, externa, se puder, é o ideal, porque uma área sempre alimentando a outra. De repente, eu tenho uma não conformidade lá na qualidade, que é voltada para ISO 9001, e aí essa não conformidade, ela pode ser informada para a auditoria interna. Fique esperto, pessoal da auditoria, quando vocês chegarem lá, eu já tinha essa não conformidade, tem como você dar uma olhadinha, se continuou ou não? Não esperar, né, como o Léo comentou, eu fazer o ciclo lá da ferramenta, né, de qualidade, para ver se ainda está ok ou não, tem que atualizar ou não. E uma outra coisa bacana que eu queria falar, o Léo comentou aqui de umas ferramentas da qualidade, né? Então, assim, tem algumas operadoras que elas estão exatamente no início, né, da implantação da estruturação das práticas mínimas ali. E aí, endossando tudo que o Léo está falando, o Vitor está comentando, para começar, tá ok, né? Você usar aquela matriz que eles têm, que está automatizada, já é um ponto de partida. Depois, eu preciso desgarrar, né? Aí, desgarrar do time, não sei se alguém vai ficar dedicado para GRC ou, de repente, vai ter alguém ali que vai ser contratado de fora para se dedicar ao tema. Tem operadoras, por exemplo, que estão usando a área de controladoria como pontapé inicial de risco, até pela familiaridade com o tema controle, né? E a facilidade que eles têm com exatas, né? Uma vantagem que eu não tenho aí, apesar de ter que fazer, eu não gosto. Então, assim, tem essa questão de, às vezes, o GRC, ele nasce em outra área. E não é que está certo ou errado, mas cada um, né, com
com a oportunidade que tem ali de implantação. O importante é não deixar de fazer. E, claro, depois, como os meninos comentaram aqui, eu ter essa estrutura dedicada, lembrando que o final do ano está aí, né? Então, tem um corre-corre aí natural das operadoras em querer fazer acontecer, mas eu tenho o desafio, né, que é o nosso tema hoje do nosso papo, de que as coisas não acontecem, às vezes, no tempo, né, nem da regulação e nem nosso aqui como profissional. Às vezes eu tenho todo um rito, eu não vou conseguir só passar na diretoria, né, eu preciso passar num conselho, não tenho conselho, na diretoria executiva e depois o caso daquela operadora que passa em assembleia, poxa, é só em março do ano que vem, e aí, eu já estou descumprindo a norma, o que eu faço, né? Então, é muito estratégico e é o famoso apetite ao risco, né? Que risco que eu quero assumir como dirigente ali da minha operadora, seja lá qual for o tipo de operação que eu esteja fazendo com o beneficiário, que risco eu quero assumir, né? De tomar logo o enquadramento no início ou, de repente, assumir o risco de que o regulador não vai bater na minha porta, então eu estou com tempo para fazer. Eu já vi isso daqui, né, com outras regulações, né? Então, eu garanto aqui, na minha gestão, isso não vai acontecer. Então, tem esse desafio importante para a gente pensar. E nós, profissionais de GRC, assim, temos um desafio que é, além da questão da implementação da área, né, atender a regulação, o desafio de ter o endosso ali, de toda a liderança, né, que põe a caneta ali no orçamento, que faz né, de cima para baixo, com que as pessoas, né, pelo exemplo, eles façam cumprir. Então, tem tudo isso que a gente falou aqui hoje sobre esses desafios, e não está fácil para o time, né, Quinta e operadora. Olha, só fazer um comentário que o James Martins, de Angola, está agradecendo aqui o bate-papo, está falando que está gostando, está assistindo a gente lá de Angola, né? E eu tenho algumas provocações ainda que eu queria ouvir todos vocês, mas a gente já está perto do fim já. Então, Léo, toca o que você ia falar e daí eu vou fazer uma sequenciazinha aqui rápida depois. Eu sou bem conservador, né? A primeira versão da norma, ela falava dessa questão do auditor não ser o mesmo. A gente pega a maioria das operadoras hoje, elas não cumprem a RN 400, que é uma RN que fala que você, num período determinado, tem que trocar o seu auditor das demonstrações contábeis. Então, assim, conservadoramente, a gente recomenda que seja um outro auditor, né? Que não seja o mesmo, que já vai auditar suas demonstrações contábeis, mas até para te dar uma outra visão, né, em relação ao GRC. Em relação aos testes de controle, aí, respondendo também um pouquinho da pergunta lá da Brenda, tem empresas grandes que até separam, né, as áreas de gestão de risco da área de controle interno. Em operadoras de saúde, a gente não tem, né, tamanho para fazer essa segregação, então, geralmente, essas áreas ficam juntas. Eu entendo ser muito importante, sim, a execução do controle e o teste de controle ser realizado na área de controles internos, e depois, né, a auditoria interna, ela faz o seu teste ou de observância, utilizando ou não esses testes que foram utilizados lá em controles internos, né? O auditor interno, ele pode aproveitar esse material, ele pode desprezar ele e fazer novos testes aí, né, em cima dos que já existem ou novos. Então, acho que isso é interessante. Isso até, que o auditor interno, o principal objetivo dele é auditar os controles internos, né, como terceira linha. Então, a auditoria baseada em risco, ela vem disso, né? Ele pega os riscos ali de maior intensidade, olha os controles, né? Audita aqueles controles e dá o seu ponto de auditoria, né? Aí o ponto de auditoria, ele nasce só na área de auditoria interna, enquanto controle interno, a gente só classifica aquele controle quanto à sua efetividade, né? Ou às vezes redesenha aquele controle novamente junto com a área, mas aí depois quem vai dar assim o cheque, né, vai ser o auditor interno na sequência. Então, são modelos, né? Não existe um certo ou um errado, mas são modelos aí que a operadora tem que estruturar, né? Essa é uma versãozinha mais COSO, né? Que ela tem que escolher para poder seguir. Perfeito. Cíntia, você quer falar sobre a estrutura organizacional? Pode falar. Ai, desculpa, eu coloquei tanto no chat lá do pessoal, né, como aqui pra gente. É que o Léo perguntou, né, o Léo Mendes,
nosso amigão aqui. Isso. Se é suficiente, né? Porque no item ali 1.1 da norma, ele fala, né? De ter ali a sua estrutura bem documentada, de governança, ter ali, por exemplo, as funções, os papéis e responsabilidades bem definidos em seus atos constitutivos. Só que a gente sabe, né, que muitas operadoras ainda ou nem pensam na reforma do seu estatuto, e com isso a norma está aí, a gente precisa cumprir. E aí uma sugestão que eu sempre dou, né, é que construa um regimento, né? O regimento, ele não, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da diretoria executiva, do órgão máximo ali da operadora. Por quê? Porque o regimento, ele não precisa passar em assembleia, é como se fosse uma norma. Tem operadoras que criam a norma de governança corporativa, por exemplo, né? E na norma eu falo de cada um dos órgãos estatutários, né? De cada um dos conselhos, da própria diretoria, quem deve fazer parte, quem não deve, qual que é a responsabilidade deles e da empresa para com eles. Então, para aquelas operadoras, né, que ainda, né, vão passar ou nem pensam, né, em fazer a reforma do estatuto na próxima assembleia, no próximo ano, o regimento é uma ótima saída e é aceito já como evidência, né, na ANS ali, no caso de fiscalização, na auditoria de acreditação. Perfeito. Pessoal, deixa eu falar só uma coisa aqui. O Jackson, ele está falando aqui, ó, que é importante frisar que existem diferentes práticas de abordagem, partindo das práticas mínimas até as práticas avançadas, não é? Vitor, você quer dar uma palavrinha sobre isso, por gentileza? Claro, foi até um ponto que o Léo acabou mencionando também, sobre práticas mínimas e práticas avançadas. Eu acho que tem aí que ter um trabalho de gestão, né, de quem vai estar implementando isso, seja uma consultoria inicial para dizer qual caminho que seguir, ou seja, o profissional da casa já que está estudando, mas ele precisa entender que ele deve começar do início, né? Não deve colocar as mãos pelos pés, os pés pelas mãos aí, nesse sentido de querer já fazer o macro sem ter o inicial ali, o básico, né? E o que a Cíntia falou também é de entender, será que aquele meu colaborador que, poxa, ele até quer, ele tem uma boa vontade de aprender para aplicar a norma, mas será que ele está preparado para isso? Será que eu não preciso contratar uma consultoria inicial para me dizer qual o caminho a seguir, né? Então, tem que entender que a gente deve iniciar aí pelas práticas mínimas para que a gente consiga ter um norte do que a gente vai precisar construir para depois chegar na prática avançada. E foi até o ponto aí da pergunta do Léo aqui que a Cintia respondeu sobre a questão do estatuto, né, e do regimento interno. Se eu sei que o estatuto vai levar mais tempo, vai ser mais difícil para aprovar, e a norma está aí, o prazo está aí, eu preciso entregar, então faz o regimento interno, coloca as práticas ali, é mais avançado, é mais rápido, é mais célere para aprovação, e aí depois vai caminhando para o estatuto. Perfeito, perfeito. E, pessoal, a Laura Leite Wincher Santoro, ela está fazendo a seguinte pergunta: qual o prazo que a ANS tem para dar um retorno para a operadora após o envio do PPA da 518? Querem falar, Léo, Cíntia, a respeito desse prazo? Existe algum prazo determinado para a ANS responder a um PPA entregue? Sim, não? Como é que fica isso? Vamos lá. Olha, Edu, se for seguir o que acontece hoje no PPA contábil, deve ser rápido, não tem um prazo específico, né? Mas você vai enviar o PPA para a ANS, ela vai deferir ou não o capital baseado em risco, e tem lá o pratique ou explique também, para quando você não cumprir algum determinado item. Eu não me lembro particularmente de ter um prazo estabelecido na norma, talvez a Cíntia possa me ajudar, mas geralmente a ANS não costuma demorar nesse quesito, não. Com relação à norma, eu não vi o prazo, né, a obrigação da própria ANS, mas com base na experiência que eu tenho, agora como auditora avaliadora também, né, do outro lado, vai depender, né, do PPA que eles receberam, do prazo ali ou não, e por ordem de chegada, né? Então, assim, lembra que a gente comentou? Poxa, como é que vai ficar a fiscalização? No passado a gente discutiu bastante sobre a LGPD, né? Até eles criarem um órgão. Como é que vai ser essa fiscalização? Da 518? Como é que vai ficar? Tem um departamento específico? Quantas pessoas tem ali dentro? Então, assim, não vi prazo, né? Com relação a isso. Eu entendo até 90 dias como a 507, tá? Mas a gente não pode afirmar aqui, até porque não está escrito nada na norma.
Perfeito, perfeito. Pessoal, nós já estamos chegando próximo aqui do fim do nosso bate-papo. Nós temos várias outras perguntas, tanto aqui no WhatsApp, como aqui, algumas estão vindo aqui no nosso link, mas no WhatsApp eu estou recebendo mais alguma pergunta. O Lincoln Coroata também está parabenizando aqui, excelentes reflexões, enfim. E o Guilherme Patês do Santos Silva fala, lembrando a operadora que conseguir ser acreditada na RN 507, os itens da 518 não precisa fazer o PPA. Quer falar um pouquinho disso, Vitor? Lembrando a operadora que conseguir ser acreditada na RN 507, os itens da 518 não precisa fazer o PPA. Quem for acreditado não precisa entregar o PPA, é isso. Porque já vai ter entregado. Complementar, quer dizer, se ele entregou a mais completa, os dados mais simples já estarão lá, certo? Mas é boa essa pontuação dele aí, Edu, justamente para também não estar gastando muita energia sem necessidade, saber o que precisa entregar. O que não precisa, não entrega não nesse momento, não. Foca só no que eles estão pedindo para não ter aí um gasto de energia desnecessário. Mas a 58 ela fala isso, né? Se você for acreditado ali, você não tem necessidade, a obrigatoriedade de entregar o PPA, até porque você já passou por uma prática, né, muito mais detalhada aí que a acreditação exige voltada para a GRC. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do Léo Mendes, ele que contribuiu aqui com a gente. Eu acho que o Leonardo vai estar em algum dos painéis aqui da Perinity Week em algum dia, não estou certo disso, enfim, se sim ou se não, mas ele já esteve em outras webinars que nós fizemos. Léo Mendes, o charado Leonardo Fernandes, um abraço para você. E eu queria dizer para todos que os nossos LinkedIns foram publicados no chat, né? O LinkedIn da Cíntia, do Vitor, do Léo, o meu, e também o da Perinity, não é? Eu queria saber a respeito do resultado da nossa enquete, se nós já temos. Sabe me dizer, Rodrigo, se a gente já tem o resultado da enquete? Vamos relançar ela, porque a gente acabou colocando errado, então vamos fazer novamente, o pessoal já está votando aí. Já está votando? Isso. Então tá bom, perfeito. Vamos dar então uns 2 minutinhos. Já vai ter a resposta rapidinho, perfeito. Aí o Rodrigo já traz aqui a informação para a gente. Então, eu quero resgatar aqui rapidamente uma pergunta que teve a respeito do modelo do PPA. Se o PPA ele é um modelo pronto ou se ele pode variar de operadora por operadora. Quem que pode responder isso? É a pergunta do Gesiel. Na norma, ele traz o modelo do PPA, né? Ali no anexo 5, então a gente precisa prestar atenção. Tem um modelinho, sim, de entrega. Tem um modelo estabelecido no regulamento. Minimamente o que precisa ter ali, tá? Das informações. Perfeito, perfeito. Eduardo, pois não. Tem um ponto também que tem muita operadora que está esquecendo, que mesmo implantando práticas mínimas, né, riscos e controles internos, a gente precisa ter sempre um comitê de apoio, né, um comitê aí de riscos e controles internos, ou tem operadora que coloca um único comitê de auditoria, riscos e compliance, por exemplo, mas é importante ter o comitê para apoiar, né? E esse comitê, quando possível, ele tem que seguir aí, né, o que orienta o IBGC, né? Tem um documento que chama Orientação sobre Comitês de Auditoria, que, por analogia, ele também orienta os demais comitês. Então, é importante, né, a operadora estabelecer o respectivo comitê para poder apoiar as áreas de GRC, né, e, se possível, tendo um membro aí do Conselho de Administração dentro de cada um desses comitês ou desse comitê para poder ser o elo de ligação, né, entre a área de GRC e o Conselho. Perfeito. Acho que isso, inclusive, né, Léo, entra muito na questão que o Vitor comentou a respeito de ter um respaldo, né, de ter alguém que seja um patrocinador daquilo dentro da operadora, e também entra um pouco no que você mesmo falou a respeito de ter ali uma estrutura mínima, um investimento, né, e o processo de disseminação de cultura. Os comitês são importantes nas empresas para atingir essas finalidades, né? A gente sabe que gestão de riscos, controles internos, auditoria, compliance,
muitas empresas ainda não enxergam, e aí não só as operadoras, né? Aí a gente pode falar de qualquer segmento, é indústria, varejo, é financeiro, muitas empresas, talvez o que menos tenha isso é justamente o segmento financeiro, porque é o segmento mais regulado há mais tempo, mas não enxergam essas áreas como essenciais no sentido de que não traz a receita diretamente, enfim, e até pelo desconhecimento do que essas áreas podem melhorar, o trabalho, a rotina. Oi, Edu, né? Menino, sabe que tem uma coisa que você me chamou a atenção agora, nesse comentário, que é uma coisa que eu também ainda não consegui fazer quando eu estava na operadora, e eu acho que hoje em dia o pessoal que está lá já fez, né? Que é você exatamente mostrar que além, né, da área se pagar, né, no questão de investimento, é o quanto você deixou, né, de ter alguma perda, alguma não, algumas, né? Inclusive historicamente voltada ali para fraudes que ocorriam, o quanto deixará ou deixou de ocorrer naquele período, né? Uhum. Então, é legal fazer um exercício desse, né? O quanto foi investido na área, na estruturação e tem acontecido ali de forma fixa, e o quanto, não só a questão de auditoria, próprio GRC, melhoria de processos, né? Avaliação ali fidedigna de uma informação que não estava numa base de dados adequada e foi pedido para solicitar ali, aí tudo, né, foi corrigido ao mesmo tempo, seja no contábil, seja ali no financeiro, no próprio atuarial. Então, dá para fazer essa continha, mas é assim, é cultura, não adianta, né? Até o pessoal pensar como que eu faço isso, né? Fica um pouco, todo mundo perdido. O que eu faço agora para mostrar que a minha área é importante, né? Exato. Você sabe que uma das perguntas que é comum fazerem para nós, para a Perinit, como uma empresa criadora de tecnologia para a GRC, qual que é o ROI disso, qual que é o payback, né? De que forma que eu consigo obter retorno sobre este tipo de investimento. E já queria chamar a atenção aqui que uma das palestras, um dos painéis que nós vamos ter nessa Perinit Week trata de ROI em GRC, tá? Então, eu acho que vai ser na sexta-feira, se não me engano, no nosso último dia, um dos painéis vai tratar de ROI para GRC. Tá ok, pessoal? É bom que a gente já tem pergunta aí, hein, Edu, para esse painel. Boa, mas olha, aconselho aqui todos participarem, porque de fato é um dos painéis que nós teremos. Olha só, pessoal, vocês estão conseguindo, todo mundo está conseguindo ver aqui, vocês que estão comigo, eu vi o resultado Léo, agora. os resultados? Olha só, não está... Está vendo, né? Olha, não está implementada, teve 10%, né? Então, de 96 respondentes aqui. Está parcialmente implementada, 51%. Está totalmente implementada, 10%. E não sei responder ou não tenho essa informação, 28%. Olha que dado interessante. O mesmo tanto que falou que está totalmente implementado, disse que não está implementado. 10% para ambos. 51% parcialmente, e a menor parte mesmo, 28%, não sabe responder como é que é, a quantas anda, vamos dizer assim, né? Interessante esse resultado também. Quero agradecer para quem participou da enquete. Quero agradecer a todos que participaram aqui do primeiro painel da Perinit Week. É um prazer, todos os espectadores que estiverem aqui, um prazer contar com vocês. Agradecemos muito. Quero agradecer aos painelistas aqui. Então, a gente também começa com Ladies First aqui. Cíntia primeiro, pode falar. Eu sei que o seu LinkedIn, assim como de todos, já foi colocado no chat geral aqui. Obrigada, Perinit, obrigada ao Léo e ao Vitor pela honra aí da gente fazer esse momento juntos ainda, não tinha feito nenhum com eles. Fiquei muito feliz, pessoal. Ótima semaninha e até as próximas. Perfeito. Vitor, vamos lá, amigo. Muito obrigado pela sua presença também. Que é isso, Eduardo. Um prazer estar aqui. Agradecer a você, em nome da Perinit, né, ao Leonardo e a Cíntia aí por contribuírem também comigo aqui. Aprendi muito com eles dois, com você também nesse momento. E dizer para quem está assistindo aí que é uma área que realmente tem muitos desafios, né, mas que também é uma área muito apaixonante e é muito bom fazer isso. Quem está aí entusiasmado, continue, né, que tem uma entrega no final e é muito gratificante. Perfeito. Obrigado, Vitor, pessoal, que ainda hoje cedinho estava em São Paulo, já voou rápido lá
tá em João Pessoa. Não tá em João Pessoa, você disse que está perto de João Pessoa. Patos, Paraíba. Patos, Paraíba, olha só. Léo, meu amigo, agora a palavra está com você, muito obrigado mais uma vez, né? Você que também já é um parceiro de longa data aí, obrigado por participar desse painel também. Maravilha, eu que agradeço, Edu, é um prazer, uma honra participar aí com vocês, agradeço muito o convite, uma honra dividir aqui o debate com a Cíntia, com o Vitor, foi muito gratificante. E queria dizer a todos que os profissionais de GRC no mercado aí estão valendo ouro, né? É isso aí. Então, são muitas operadoras aí buscando profissionais, o mercado como um todo está buscando profissionais de GRC, é uma luta para a gente conseguir um analista de GRC hoje em dia, né? Então, é uma profissão que está muito valorizada no momento, no mercado, né? E quem está começando agora tem uma grande oportunidade de crescer na carreira, né, e de galgar novos desafios em empresas grandes, né, do mercado. Exato, é isso mesmo. O profissional de RC está valendo ouro, falou tudo, é isso mesmo. E olha só, pessoal, o Rodrigo, ele acabou de colocar aqui no nosso chat o link com o endereço para vocês se cadastrarem nos outros painéis da Perinity Week, né? Eu queria dizer, como esse nosso bate-papo ele tem um tempo realmente meio curto, eu não consegui abordar todos os questionamentos, mas eles entrarão aqui, a gente ainda pode responder, sobretudo aqueles que eu recebi aqui pelo WhatsApp, e falar para vocês que às 17 horas hoje nós teremos o segundo painel da Perinity Week. Ele vai ser apresentado pelo Roberto Martins Oliveira, que é nosso DPO, né, nosso gestor em consultoria aqui, e vai ser a respeito de como definir metodologia e mensurar os critérios na avaliação dos riscos. Então, para quem é um fã desse tema, para quem gosta, já se inscreve aí e às 17 horas vai começar o próximo evento. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, agradeço mais uma vez a todos os participantes aqui, os painelistas, a todos que estiveram presentes, e começamos aí então o Perinity Week. Forte abraço, tchau, tchau.